Começa agora na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental? Como vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia da UEM. Esse programa é uma iniciativa do Departamento de Psicologia da UEM, em parceria com a Rádio Universitária UEM FM 106,9. Para hoje eu tenho a gratíssima satisfação e a honra e o prazer de contar com um colega, um ex-colega de trabalho, mas um colega de profissão, que é o José Arthur Molina. Ele que é professor, psicólogo, psicanalista, escritor e editor, joga nas 11, né? Ele chuta e cabeceia, e é realmente uma grande satisfação estar com esse camarada aqui. Arthur, seja muito bem-vindo e muito obrigado. O Departamento de Psicologia tem saudade de você, obviamente, nós todos temos. É um prazer ter você por aqui. Eu quero começar pelo seu trabalho mais recente, que é o livro intitulado Quem é Você? E eu acho que a questão identitária, né, a discussão sobre identidade e a relação da nossa identidade com a saúde mental é muito urgente e muito adequado para trazermos para esse debate. Então, gostaria que você começasse com um pouquinho sobre isso, né? A relação nossa entre essa pergunta e a capacidade da gente responder essa pergunta, quem sou eu? Ela tem uma relação direta com condições de saúde mental em geral. Seja bem-vindo, obrigado. Fábio, eu que agradeço, hein? Que alegria estar aqui na rádio da universidade, a universidade que eu fiquei 30 anos nela e fui muito feliz, hein? E continuo sendo quando recebo convites dessa natureza. Fábio, esse livro Quem é Você? Ele não é só um livro, ele é porque a gente produziu um instrumento com 100 questões, e a partir das respostas dessas 100 questões, a gente define as quatro características principais, os traços psicológicos principais dela, bem como aqueles que não são principais. Por quê? Porque nós traçamos as proporções do montante total de características, que são 8, né? Então, são elas, para o nosso ouvinte já ir resolvendo a curiosidade dele. Nós falamos de extroversão, introversão, nós falamos de espírito prático, criatividade, falamos de lógica e afetividade, são como díades, né, pares opostos. E, por último, organização e flexibilidade. Então, todos nós seríamos o resultado de uma combinação dessas 8 características. Então, esse nosso trabalho, ele resulta nisso, ele traça um perfil psicológico. E toda a teoria, Fábio, desse trabalho, ele está contido nesse livro, Quem é Você?, editado pela Hiperfio Editora. De modo que, veja, nós trabalhamos a partir da teoria, porque uma pessoa... Todo mundo sabe que eu sou psicanalista, né? E eu fui convocado para fazer um trabalho para uma empresa em Campinas, que ela iria produzir um game de segurança de barragem. Então, a gente tinha que qualificar psiquicamente um robô dentro desse game, né? Então, eu pensei muito, né? Por onde que nós vamos, o que nós vamos fazer, né?
Como é que a gente vai tipificar? Porque sempre dá a impressão que tipificar diminui, que tipificar reduz. E, na verdade, o que a gente tenta fazer é nos aproximar de uma realidade, é chegar próxima de uma realidade. Jamais poderemos concluir que o meu perfil vai ser exatamente e vai circunscrever exatamente aquilo que é inexorável, indefinível, inapreensível, que é a condição psíquica humana. Mas, de qualquer forma, nós precisamos arriscar. Então, o que a gente faz? A gente propõe coisas. Então, o que nós estamos fazendo hoje é um trabalho, esse trabalho que define perfis psicológicos, ele ajuda sobremaneira a questão, aquilo que a gente poderia chamar de autoavaliação, de um reconhecimento de si. Porque, Fábio, quando você vê o resultado do nosso trabalho, porque é um perfil de 12 páginas o relatório, viu, Fábio? Então, assim, ele é bastante profundo. Então, quando você vê e olha ali o resultado do trabalho, o resultado do seu perfil, como é que ele se apresenta ali, você vai ver que você se reconhece naquilo. Entretanto, você não se reconhece exatamente naquela arquitetura proposta pelo perfil. Porque você vai ver ali, por exemplo, eu tenho 65% de extroversão, 35% de introversão. Opa! Eu sabia que eu era extrovertido, mas eu não sabia o quanto que isso se dava em mim, o quanto que eu tinha, o quanto que era introvertido, por exemplo. Quando você vê lá, eu tenho 35% de espírito prático. Rapaz, isso é uma enorme novidade, porque, em contrapartida, eu tenho 65% de criatividade. Então, isso é realmente importante. Por exemplo, eu vou falar de situações, Fábio, fictícias, para que o nosso ouvinte entenda como que ele pode crescer e ter um conhecimento melhor de si mesmo, porque isso é fundamental para você fazer escolhas corretas, Fábio. Então, assim, veja, se eu sou uma pessoa extremamente extrovertida, eu não posso escolher ser, por exemplo, um funcionário de um farol numa ilha marítima no meio do Atlântico. Por exemplo, a ilha de Santa Helena, onde ficou ali desterrado Napoleão Bonaparte. É claro que eu estou falando um pouco de forma jocosa, mas entenda que isso é importante, porque você pode dirigir suas escolhas em adequação àquilo que você é, e não àquilo que você gostaria de ser. Porque o que a gente mais faz na vida, Fábio, é mentir para a gente mesmo. O que a gente mais faz na vida também, Fábio, é querer atender a demanda do outro, porque só assim vamos nos sentir amados, né? Então, por exemplo, alguém pode querer que eu seja, sei lá, um físico ou um cientista, meu pai, minha mãe, minha avó, quem quer que seja. Então, você fica lutando para atender essa demanda e, no entanto, você tem zero de introspecção e de modo que você não serve para estar confinado num laboratório. Você tem que estar para a rua, você tem que estar para o mundo, né? Então, são essas coisas que o perfil ajuda. Então, por exemplo, se você é uma pessoa extremamente lógica, é importante que você considere que você, em contrapartida, será menos afetivo. E, ao ser menos afetivo, muitas vezes, colocando a lógica na frente, muitas vezes você vai provocar ruídos de comunicação com o outro. Você vai provocar, por exemplo, dificuldades de compreensão recíproca com outra pessoa. Se você, por exemplo, é uma pessoa muito organizada, quer dizer que você é adepto a projetos, você gosta de cronogramas,
você gosta de organização, você gosta de controle. Ao lidar com uma pessoa flexível, que seria o seu lado oposto, o que acontece? O flexível é aquele que aproveita a oportunidade na hora, ele pega o bonde andando e se dá bem, ele sabe fazer uma boa leitura do momento, o que o momento exige, de modo que, quando você está lidando com alguém desse tipo, você tem que entender que ele tem um modus operandi diferente, ele não é igual ao seu. Não, a gente tenta, a gente quer que as pessoas funcionem como a gente gostaria, como nós funcionamos. E isso, claro que causa uma série de dificuldades de relacionamento com o outro. E eu acho que a premissa básica da saúde mental é ter uma relação que seja o mais harmoniosamente possível com o outro, dentro daquele espírito de busca dessa harmonia, porque internamente, Fábio, você sabe muito bem que nós somos um caos convulsivo, nós somos uma caldeira borbulhante, e o nosso queridíssimo consciente está sempre a lutar contra os demônios que estão ali querendo surgir, né, para atrapalhar a vida do sujeito. Então, quando você faz esse trabalho mais assim de reconhecimento dos seus traços principais, acho que você, digamos, você caminha pelo mundo um pouco mais garantido, né? Dentro de toda a nossa, dentro de todo esse turbilhão, né? Mas, enfim, eu estou falando sem parar, eu não sei se você quiser perguntar, pode perguntar. Eu queria falar um pouquinho sobre essa tipificação, né? Se por um lado a gente reconhece que a tipificação de pessoas, ela não pode, a gente não pode tomá-la como uma panaceia, evidentemente, que, né, seria reducionista. Por outro lado, a gente entende a potência de uma ferramenta como essa. Eu queria que você falasse um pouquinho mais para o nosso ouvinte da possibilidade das pessoas, né, comuns que não têm maiores profundos conhecimentos da psicologia, de se deparar com uma ferramenta como essa e conseguir, de fato, tirar elementos de consciência, né, de consciência de si, de conseguir caminhar nessa direção, né? É possível, é claro que eu acho que é recomendável sempre ter um acompanhamento, quanto mais possível ter um acompanhamento com um profissional, melhor, mas o instrumento em si, Molina, você considera que as pessoas poderiam se beneficiar até autonomamente disso? A ideia é essa, né, Fábio? Que a pessoa sozinha ela vai responder o questionário e ela vai receber no e-mail dela o relatório, dizendo quais são os ingredientes que compõem a pessoa dela, né? Então, a ideia é que esse trabalho seja uma reflexão solitária sobre si. É evidente que existe no relatório todo, digamos, um tutorial que vai ajudando a pessoa a fazer a sua autoanálise, né? Mas veja, nós não temos nenhuma pretensão de psicoterapia com esse trabalho. Esse trabalho é apenas para que a pessoa possa fazer uma reflexão de si e, com certeza, essa reflexão de si irá beneficiá-la em outros lugares. Agora, que nós vamos, por exemplo, demover sintomas, que nós vamos curar uma pessoa, isso não. O que nós propomos é um instrumento adicional, auxiliar, para que a pessoa possa ter melhores condições nas decisões que ela terá que tomar, decisões importantes com respeito à vida, decisões de carreira, decisões de amigos, decisões de casamento, decisões de opções importantes que uma pessoa tem que ter com respeito à vida, né? Enfim, então, esse trabalho do Quem é Você, ele ajuda nesse sentido, né? Muitas vezes as pessoas ficam dizendo que quer substituir o psicólogo, não tem nada a ver, não é isso.
O trabalho é um trabalho que ajuda a tarefa de autoconhecimento, que é fundamental. Perfeito. Arthur, eu acho sensacional como ferramenta, como ideia, como proposta, né, daquilo que você falou, que a gente propõe, né? Quando a gente tem curiosidade, a gente pesquisa e propõe, esse é o trabalho do pesquisador, esse é o trabalho do profissional de psicologia e de saúde mental. Eu queria que você falasse um pouquinho das possibilidades da gente transpor essas possibilidades, né, de consciência de si para uma gurizada também, né? Eu acho que cabe muito discutir educação, entre aspas, em saúde mental, né? Para que as pessoas, desde cedo, as crianças e adolescentes, principalmente, pudessem ter esse tipo de perspectiva, esse tipo de questionamento, também com seus limites, também adaptado, obviamente. Aí eu gostaria que você falasse sobre isso. E pensar na gurizada, né? É possível também pensar em perfis, para os guris, para as crianças e adolescentes? Bom, Fábio, eu agradeço a sua pergunta, porque você está me dando uma oportunidade ímpar de anunciar em primeira mão aqui para a rádio que nós estamos desenvolvendo o Quem é Você vocacional. Então, acho que não seria melhor para ninguém como para os adolescentes. Quer dizer, esse trabalho foi feito para pessoas adultas, e principalmente para jovens. O jovem, o adolescente, ele está se construindo, né? É um pouco chavão isso, né, Fábio? Mas é isso. O adolescente, ele está precisando fazer suas próprias escolhas. Então, quando ele se submete a um trabalho dessa envergadura, isso vai ajudá-lo sobremaneira a reconhecer quem ele é, porque os adolescentes, sim, têm uma enorme dificuldade de se reconhecerem em alguma coisa. Por quê? Porque tudo que eles são foi determinado pelos pais, pela escola, pelas instituições, enfim. Então, o adolescente, quando ele chega à adolescência, ele percebe o quê? Até agora na minha vida, eu só fui falado pelos outros. O que eu sou é o que os outros falaram quem eu sou. Eu jamais me perguntaram quem eu sou. E quando você chega aos 16, 17 anos, você começa a ser convocado a dizer quem você é. De modo que esse trabalho, Quem é Você vocacional, e nós vamos lançar proximamente, ele é importantíssimo para ajudar o adolescente a começar a construir uma carcaça de si própria, não mais acatando as falas de terceiros, mas sim aproveitando essas falas, que são importantes, porque essas falas são falas amorosas, são falas de pessoas que querem te ajudar, como, por exemplo, a família e assim por diante. Mas, ao mesmo tempo, é preciso que o adolescente, no caminho da vida dos adultos, comece a afirmar quem ele é. E esse trabalho ajudaria sobremaneira, né? Não tenha dúvida, Fábio. Eu estou conversando com José Arthur Molina, que é professor, psicólogo, psicanalista, escritor e editor. Arthur, mais uma vez, a gente se encaminha para um bloco final aí, para a gente terminar o programa. Eu quero te agradecer a gentileza, um prazer, um bate-papo aqui com você, né? Eu vou aproveitar esse veio vocacional e vamos desenvolver um pouquinho mais. Você sabe que eu sou da área do trabalho, né? Chamada área do trabalho no nosso... Isso! Essa área do trabalho discute muito a centralidade do trabalho na saúde, na subjetividade, obviamente, e entre as coisas mais importantes para essa relação trabalho e saúde serem favoráveis, está, obviamente, a possibilidade de escolha, a possibilidade de projeção de um desejo, daquilo que a pessoa gosta, supostamente, para trabalhar. Nesse sentido, não faz mais sentido, né, uma orientação vocacional, identitária, de identidade profissional com adolescentes, para que esse lugar de escolha possa ser minimamente garantido, considerando os problemas que nós temos estruturais no Brasil, econômicos, né, daquilo que as pessoas realmente podem escolher. Mas queria que você falasse um pouquinho disso,
de como uma clareza de consciência de si pode desembocar na obra humana, né, que é o no fazer humano do trabalho e a relação disso com a saúde mental. Olha, agradeço a pergunta, que parece que a gente combinou, porque você está fazendo umas perguntas que estão fazendo com que eu fale de uma forma bastante ampla sobre o trabalho do Quem é Você. Fábio, a gente tem um trabalho que é o Quem é Você corporativo. O que a gente pretende com esse trabalho? Em primeiro lugar, a formatação de carreiras. Isso é fundamental. Quando você sabe quais são suas características, quais são seus pontos fortes, quais são os pontos que você tem que desenvolver, você consegue se preparar para conquistar caminhos profissionais importantes. Você consegue fazer uma definição da sua carreira. Principalmente jovens, Fábio, o jovem, ele tem que pensar hoje o que ele tem que, como que ele se vê daqui a 5 anos, como ele gostaria de estar daqui a 5 anos. Por quê? Porque sem planejamento não se constrói uma carreira. De modo que, quando você visualiza como eu gostaria de estar, eu tenho que me preparar para essa construção e saber quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos que você tem que desenvolver para chegar nesse lugar que você definiu, que você gostaria de se ver daqui a 5 anos. É fundamental o conhecimento do seu perfil atual, e desenvolvê-lo no sentido de que ele possa ter melhores condições de fazer conquistas profissionais. Por outro lado, esse trabalho de perfis psicológicos ajuda demais na relação das equipes de trabalho. Fábio, você é psicólogo, você sabe muito bem que nós sofremos muito mais de problemas imaginários do que de problemas concretos. Por quê? Porque a gente sempre está imaginando, a gente sempre está produzindo coisas do que o outro está pensando sobre mim, de como é que o outro está agindo, parece que isso está vinculado comigo. Então, existem muitos ruídos de comunicação nas relações de trabalho. E o trabalho de formatação de perfis em equipes de trabalho é fundamental. Nós já tivemos experiência de trabalhar com uma equipe ali de 10 a 15 pessoas, e o que a gente faz? A gente formata os perfis de cada um deles, e depois eles trocam informações sobre os seus perfis. E cada um fica conhecendo o outro. Então, você fica conhecendo como é que o outro opera. Então, é aquela situação assim, a pessoa que é muito organizada pede para uma pessoa que é mais flexível, com prazo, eu estou precisando de tal coisa. Aí o outro tem um outro tempo. Você tem a tendência a achar que esse outro, ele está menosprezando você, que ele não quer te atender porque ele tem alguma coisa com você, porque ele não gosta de você, ou por qualquer outra razão. De modo que, porque eu não entendi que esse cidadão tem um tempo diferente do meu. Aumenta muito a tolerância nas relações de trabalho. Você saber como é que o outro funciona, como você funciona, enfim, como é que isso acontece. Por outro lado, saber dos perfis ajuda muito a realocação de pessoas em funções melhores. Por exemplo, eu posso ter alguma pessoa que tem ali um alto índice de criatividade, só que ela está numa função muito rotineira. Eu posso aproveitá-lo melhor, porque as pessoas, Fábio, não querem só um trabalho, querem ter uma experiência de vida, de modo que esse trabalho de perfis ajudaria sobremaneira nisso também. Arthur, é uma satisfação ouvi-lo, cara. Eu tenho grande saudade, realmente. Eu não vou nem revelar para os nossos ouvintes que eu fui seu aluno, porque isso é verdade. Vou fazer contas aí, né? E desde então é uma honra, uma satisfação muito grande te ouvir. Eu conversei com o José Arthur Molina, que é professor, psicólogo, psicanalista, escritor e editor.
ex-colega de trabalho, mais uma vez, o Departamento de Psicologia da UEM, tem saudade, te mando um beijo. Aos nossos ouvintes, muito obrigado, até o próximo programa e a saúde mental, como vai? Grande abraço. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental, como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental, como vai? No ar às quintas-feiras, à 13h, com reapresentação aos sábados, às 8h. Apoio UEM FM, em sintonia com a comunidade.